Sim, estás a ver bem. Isto é uma máscara de gás contra ataques e catástrofes nucleares. Estaremos assim tão longe de a poder vir a usar no futuro? Esta ou outras? Bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos um tema que está a assolar o mundo inteiro. É uma escalada e uma tensão entre duas potências nucleares. Como vocês viram nas notícias, começou a escalada entre a Índia e o Paquistão. Recentemente, as tensões entre estes dois países atingiram um patamar novo e um receio de que este conflito possa realmente evoluir para uma guerra com proporções catastróficas. E a grande pergunta que se coloca é: e se uma guerra nuclear acontecer? O que podemos fazer para nos proteger aqui na Europa? Vamos explorar tudo neste vídeo, incluindo as causas de conflito, as capacidades militares dos dois países e como te podes preparar para uma situação de emergência. Fica até ao final para saberes o que podes fazer para garantir a tua segurança e a da tua família. Vamos começar, mas antes disso, inscreve-te no nosso canal e deixa já aí o teu comentário do que estás a achar do nosso conteúdo. A pergunta que se coloca aqui é: o que é que causou este conflito? Antes de percebermos, vamos ter que entender o que despoltou esta situação tensa entre a Índia e o Paquistão. Tudo começou em 22 de abril de 2025, quando um ataque terrorista em Pahalgam, na região de Caxemira, resultou na morte de 26 turistas hindus. A Índia responsabilizou um grupo terrorista chamado The Resistance Front, que, segundo fontes indianas, está ligado a Lashkar e Taiba, um grupo extremista que opera a partir do Paquistão. Como resposta, a Índia lançou uma ofensiva chamada Operação Sindoor, atacando 9 alvos considerados bases terroristas em território paquistanês e na parte de Caxemira, sob controle do Paquistão. O governo paquistanês, por sua vez, classificou os ataques como uma violação à sua soberania e prometeu retaliar, aumentando ainda mais a tensão entre os dois países. É por isso importante lembrar que esta não é a primeira vez que os dois países entram em confronto na Caxemira, mas a escalada atual é considerada a mais perigosa em décadas. E curiosidade, naquilo que eu tenho vindo a falar nos meus vídeos, nós estamos em constante mudança neste momento no mundo, que é chamada a Era Mais Negra. Agora, se esta tensão continuar e aumentar, quais são os riscos de um conflito direto entre as duas potências nucleares? Esta é a pergunta que se coloca. Esta é a pergunta que eu vos coloco. O que é que acontecerá? Vamos analisar agora o poder militar de cada país. Esta é uma parte fundamental para entendermos o que está em jogo. A Índia possui aproximadamente 180 ogivas nucleares, além de um exército extremamente numeroso, com cerca de 1,2 milhões de militares ativos. O país também conta com mísseis balísticos de longo alcance, submarinos nucleares e um arsenal de aviões de combate modernos. Inclusive, ontem foram abatidos, pelos vistos, 3. O Paquistão, por outro lado, possui 170 ogivas nucleares e um exército com 654 mil militares ativos. O Paquistão também desenvolveu um sistema de mísseis móveis e submarinos que podem lançar mísseis balísticos de qualquer parte do país. Ambos os países têm capacidade de provocar uma devastação inimaginável e, se o conflito escalar para o uso de armas nucleares, então estaremos em sérios apuros. É aquilo que eu tenho vindo a falar. Consecutivamente, o mundo está a mudar, pessoal. Como estas duas nações, com um histórico de tensão e rivalidades acesa e muito acesa, se encontram agora tão perto de um confronto direto, é natural que o mundo inteiro esteja em alerta. Agora, aquela dúvida que para no ar: existe risco nuclear? Sim, existe. Um conflito nuclear entre a Índia e o Paquistão não só teria consequências devastadoras para os dois países, mas também teria impactos imensos globais. A ameaça do inverno nuclear é real. Isto porque a fuligem lançada na atmosfera poderia reduzir a temperatura global, comprometendo colheitas e levando a uma crise alimentar. A notícia que eu obtive foi que, neste momento, líderes mundiais, incluindo Estados Unidos, Rússia e China, apelam à moderação, mas a retórica continua a subir. O que podemos fazer para nos proteger? Esta é a pergunta que eu vos faço, especialmente aqui na Europa, que estamos a atravessar uma série de crises e uma série de conflitos que estão a assolar todo o mundo, em todo o lado. Preparação na Europa.
que é que devemos fazer? Meus caros, embora o conflito esteja longe daqui, os efeitos de uma guerra nuclear podem chegar à Europa. Caso ela aconteça, vamos falar de preparação, que é aquilo que eu tenho vindo a falar constantemente, e também a Europa. Kit de emergência. O que ter? Água potável, pelo menos 3 litros por pessoa por dia. Alimentos não perecíveis, como enlatados e barras energéticas, suficientes para 72 horas. Máscaras de proteção contra partículas e cinzas. Se possível, máscaras para ataques nucleares ou catástrofes nucleares. Medicamentos essenciais e kits de primeiros socorros. Rádios a pilhas para manter-te informado. Roupas resistentes e cobertores térmicos. Abrigo, muito importante. Se possível, encontrar um lugar seguro, sem janelas, de preferência num piso subterrâneo ou então resto-chão. Preparar sempre o espaço com mantimentos e iluminação autónoma. Quando digo autónoma, solar, baterias. Tivemos agora o apagão, estamos treinados já para isso. Informação e comunicação. Manter-se informado através de fontes oficiais e ter um plano de evacuação se necessário. Estes são os pontos que eu considero mais importantes. Isto é apenas um acrescento daquilo que eu tenho vindo a falar. Não vamos pensar que vai já acontecer uma guerra nuclear ou um desastre massivo, mas temos de estar preparados. Porque Hiroshima e Nagasaki, quando foram bombardeados, também não sabiam. É verdade, a guerra é cruel. Não dá avisos, não poupa ninguém e a preparação é fundamental. Para nós, para a nossa família, para todos. Eu queria dar a minha conclusão sobre este assunto, porque temos que ter esperança e a esperança é sempre a última a morrer. A situação entre a Índia e o Paquistão é preocupante. Claro que não é a melhor atitude, mas temos que nos manter informados e sempre preparados. E não nos podemos esquecer que, se estivermos preparados, reagimos melhor às emergências e às catástrofes. Se gostaste deste vídeo, o que eu te peço é, deixa like e comenta, partilha, subscreve para acompanhares a nossa experiência de divulgarmos e tentarmos capacitar as pessoas de uma melhor preparação para os próximos tempos. Fica seguro e atento. Obrigado por teres assistido e até ao próximo vídeo.